Olá, a partir de agora vamos acompanhar o debate realizado na Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado sobre mudanças na legislação esportiva. Projetos de lei querem fixar regras de reeleição e duração dos mandatos dos chamados cartolas. O dirigente que vai, ao longo do tempo, se perpetuando, ele se torna um abusado. E, antes de tudo, ele é um gestor do bem público, porque ele recebe verba pública. Porque se é uma associação de bairro, as pessoas de vez em quando têm que ir a voto para discutir o seu dirigente. Se é um mandato parlamentar, tem que de 4 em 4 anos estar se submetendo à apreciação das pessoas. Por que que um dirigente esportivo não tem que se submeter? O dia que eu mais temo é 1º de janeiro de 2017, quando depois dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, depois dessa efervescência toda, se vamos manter o mesmo nível de interesse e apoio que o esporte tem. Copa do Mundo 2014 e Olimpíadas 2016. O Brasil é a bola da vez. Será? O Em Discussão começa agora. Verdadeiramente, a democracia, ela é interessante e saudável que ela aconteça em todos os ambientes. E também nos ambientes esportivos. Me parece que é salutar discutir mandatos, duração de mandatos. 4 anos ou 8 anos, como é o mandato de um senador da República, ou 4, como é o mandato de deputado federal. Mas é fundamental que as pessoas que detenham poder sobre um coletivo tenham que se submeter a esse coletivo temporariamente para buscar a legitimidade desse mandato. Porque é muito estranho quando a pessoa age em proveito próprio, às vezes em prejuízo do sentimento de milhares ou de milhões de apaixonados por aquele esporte e simplesmente é detentor, dono, o soberano daquela cadeira e não abre para ninguém. Então isso, a meu ver, é inadmissível. Eu acho que a gente tem que discutir isso. Eu coloquei ali o nome das confederações, dos presidentes, só para dar exemplos. Nós começamos ali com o presidente Nussbaum, Jorge Gerard, que está há 17 anos, foi reeleito, vai ficar mais 4 anos. Mas o interessante é que o presidente Nussbaum vem da Confederação Brasileira de Vôlei. E ele trouxe essa experiência para o Comitê Olímpico Brasileiro, mas não de todo, porque a excelência que o vôlei brasileiro tomou no Brasil hoje não foi transferida para as demais confederações, para a gestão das demais confederações. Na Confederação Brasileira de Atletismo, o presidente mais longo é o Roberto Jesus de Mello, com 25 anos, mas ele já foi substituído. Houve uma eleição e agora, no mês de janeiro, ele entrega o cargo. Mas ele ficou durante 25 anos e ele passou por esses 2 períodos. O período em que não havia recurso e o período em que houve fartura de recursos, porque a CBAT teve recurso, inclusive, da Caixa Econômica Federal, que é seu patrocinador oficial, da Lei de Incentivo e recurso do próprio Ministério do Esporte. Coraci Nunes passa a ser, então, o mais antigo, com 24 anos. E deverá ser reeleito agora por mais um período de 4, ficando 28 anos no poder, ou seja, é uma longevidade que particularmente me assusta, porque é muito tempo na mão da mesma pessoa. Dizer que eu fico muito à vontade para falar sobre limitação de mandato, uma vez que o próprio Comitê Paralímpico Brasileiro já tem uma limitação de mandato definida no seu estatuto. É somente uma reeleição, então nós já estamos ajustados ao que pretende esse projeto de lei. Existem outras confederações que caminham na mesma direção ou que já estão na mesma direção. E nós modificamos o nosso estatuto em 2010. Eu já era o presidente na época, fui eleito em 2009. E nós modificamos uma série de artigos no estatuto, não foi só a questão da reeleição, mas entendendo que era positivo que tivéssemos algo que limitasse, de certa forma, o mandato ou que propiciasse uma renovação nos nossos quadros. Além dos recursos públicos, que as instituições recebem, a gente não pode, e acho que poucas vezes foi citado, eles utilizam as cores e o nome do país, representam o país. Então você não coloca uma limitação de gestão, de necessidade de autonomia do poder, você não coloca uma limitação de reeleição em algo que representa o país. Às vezes muito mais do que qualquer outra atividade. Como que, quando vai lá no Afeganistão, eles vão falar do Romário, não vão citar um senador, não é? E o Romário, que jogou, está sujeito a algo que o presidente da confederação coloca e que leva o nome do país, que leva... Então, eu acho que além do recurso público, que algumas vezes é citado como
uma razão para essa alternância, tem de estar representando o país, um país democrático ou não. Se ele está representando o país e ele pode ficar 50 anos, né, como alguns vereadores, ou 25 anos aqui como dirigentes esportivos, esse país é democrático ou não é? E republicano. Né? Então, eu acho que são poucas, mas fortíssimas razões para que esse projeto vá à frente. O ex-craque Raí, ele falou na representatividade brasileira, e eu dou aqui um exemplo. A seleção brasileira, por exemplo, e eu já escrevi sobre isso, ela desfila com as cores do Brasil, desfila com a bandeira nacional e entoa o hino nacional. Ela é a representação da cultura esportiva brasileira por excelência. No entanto, seus dirigentes faturam a publicidade em nome próprio. Recentemente tivemos um escândalo aí de que o patrocínio da TAM, a seleção brasileira, era depositado em contas de laranjas do senhor Ricardo Teixeira. E ele estava usando uma instituição nacional, que é a seleção brasileira. Isso acontece em outras seleções? Fica a pergunta. Realmente, como o próprio José Cruz falou ali, existem presidentes que já estão no poder há 25 anos. E isso não faz mais parte do esporte. E esse vício no nosso país já passou da hora de terminar, né? Eu acredito que com essa iniciativa aqui, com o projeto de lei do Senado aqui, número 228 de 2010, da autoria do senhor senador Alfredo Cotati Viana, a gente possa mudar algumas coisas. E o mais rápido possível, porque infelizmente quando se trata de lei, os senhores senadores conhecem muito bem, até muito mais do que eu, lei aqui demora alguns anos para elas serem aprovadas. E eu acho que seria a melhor alternativa seria uma medida provisória da nossa presidenta para que isso possa ser feito o mais rápido possível, se possível, inclusive antes desses 2 grandes eventos que teremos aí pela frente, tirando a Copa das Confederações, Copa do Mundo e Olimpíada. E acho insuficiente. A minha proposta de uma PEC é de proibir reeleição mais de uma vez de todos os cargos que dizem respeito a entidades de caráter público. Você pode ser dono para toda a vida. Presidente, deputado, vereador, líder sindical, dirigente de entidade esportiva, por no máximo 2 vezes. Podendo até, depois de um intervalo, voltar a ser. Então eu coloco a posição em relação aos dirigentes esportivos, a mesma em relação a líder sindical, a deputado, a senador, a vereador. Quando fiz a proposta que está sendo agora discutida, ela tinha uma carga de simbolismo, compreendendo e concordando com todos que já manifestaram nesse sentido, que ela é absolutamente insuficiente para as mudanças e as transformações que todos nós desejamos. Mas há sim um simbolismo nisso, e para tentar diminuir as resistências que seguramente ocorrerão, na minha proposta está previsto um período de transição, para que os atuais dirigentes possam concluir os seus períodos e, a partir da conclusão dos períodos atuais, começar a vigiar a nova regra. Distancia-se assim, Romário, um pouco talvez a expectativa de prazo mais imediato, mas a ideia era fazer essa transição porque, na experiência legislativa, Romário, eu acho que, vou dar um exemplo muito concreto, reforma tributária. O Brasil há décadas que fala em reforma tributária e ela não acontece de maneira efetiva porque não se consegue deslocar do tempo. E aí a pressão de prefeitos, governadores, ninguém quer aumento de carga tributária, mas ninguém quer perder receita. No momento que você faz olhando para a conjuntura, não anda. Então, se você despernificar, e a intenção nossa não é personalizar absolutamente nada, nós não estamos aqui procurando atingir fulano ou beltrano. Queremos tentar começar a construção de um novo modelo para que o país possa avançar. Daí porque essa regra, que é um pouco de tática e de estratégia para poder evitar o volume de resistência que nós teremos. No próximo bloco, a união dos atletas e o sonho de uma campeã das quadras de basquete. Nós temos um sonho, nós sempre tivemos esse sonho de participar um pouco mais da política esportiva brasileira e de mudar, conseguir tirar alguns presidentes de federações que se perpetuam por muitos anos.